Olha, eu acho que se tem uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer foi produzir conteúdo aqui pro YouTube. Sempre foi uma plataforma que eu gostei, desde quando eu entrei aqui, há muitos anos atrás. Olhava o pessoal produzindo conteúdo, via a criatividade da galera, e eu falava assim, nossa, eu acho que eu posso fazer isso, hein? Eu acho que eu vou gostar de fazer isso. Eu acho que é um negócio assim que seria prazeroso e ao mesmo tempo eu conseguiria talvez trazer conteúdo para outras pessoas, ajudar outras pessoas. Então sempre me chamou a atenção. Mas assim, durante essa trajetória, eu até tentei, fiz alguns vídeos, assim, vários temas, né, diversos temas. Já tentei abordar sobre bicicleta, pedal, porque eu fazia trilha de mountain bike, então tentei gravar. Já tentei gravar coisas que eu gostava de fazer também, que era modificar móveis, modificar as coisas, que é aqueles DIY, né, faça você mesmo. Já fiz isso, já fiz escultura em argila de personagens. Já fiz várias coisas artísticas também, que eu gravei. Já fiz tradução de música. Agora, por último, teve um review de um relógio que eu uso para correr, que eu também trouxe aqui. O pessoal até curtiu bastante. Mas enfim, apesar de ter feito vários conteúdos e gostar, eu nunca segui em frente com nenhum. Eu sempre comecei, fazia um vídeo, às vezes postava, às vezes tinha visualização, às vezes não tinha. Mas por mais que, independente do resultado, eu sempre parava, sempre parei. E foi o que aconteceu até hoje. E o engraçado é que isso reflete muito na minha vida também, porque parece até um espelho. Porque quando eu olho para minha vida profissional, quando eu olho para minha vida pessoal, meio que acontece isso também, sabe? E é algo que já vinha me incomodando há um tempo. Então, assim, eu fiz já muita coisa na vida, já aprendi muita coisa. Eu adoro estudar, eu adoro conhecer coisas novas, eu adoro usar minha criatividade. Mas no final das contas parece que sempre terminava o processo e eu mudava de ideia e ia para outro e outro e outro e nunca conseguia terminar nada, sabe? E esse incômodo me levou a procurar respostas. E junto com terapia, que eu já vinha fazendo há um tempo, e assistindo alguns vídeos até aqui na plataforma mesmo, e eu conheci algumas pessoas falando sobre principalmente TDAH, né? E superdotação. E quando eu comecei a ver esses assuntos, eu olhei e falei, cara, eu encaixo nisso. Faz muito sentido, minha vida faz muito sentido com isso tudo que eles estão falando. E foi quando eu procurei minha terapeuta e falei pra ela, falei, ó, eu acho que eu tenho TDAH. Nem cogitei a ideia de ter superdotação. Falei assim, esse nome, né, superdotado, deve ser algum gênio, alguma coisa do tipo. Eu não sou gênio. Eu só sou um cara que não consigo terminar minhas coisas que eu começo a fazer. E fui atrás dela, listei um mundo de coisas assim que eu sentia, que eu já passei, olhei pra minha infância, fiz um mapa mesmo, sabe? E aí quando eu trouxe pra ela, ela falou assim, Bruno, você não tem TDAH, você não tem alguns traços importantes do TDAH, mas eu tenho praticamente certeza que você tem superdotação e altas habilidades. E na hora a ficha nem caiu, né? Falei, cara, mas eu não tenho altas habilidades, superdotação, não faz sentido nenhum. Mas aí eu falei assim, eu vou dar o poder da dúvida, né? Vou pesquisar, como eu sempre fiz, vou atrás de informações e vou ver se faz sentido alguma coisa disso. Se não fizer, bola pra frente, né? E foi quando eu comecei a pesquisar, comecei atrás de mais conteúdos e aí sim fez todo sentido na minha vida. Fez todo sentido. Me encaixei perfeitamente em tudo. E até abrindo um parênteses aqui antes de continuar, né? Que muita gente agora nesse momento pode estar pensando assim, o cara tá se achando, o cara se acha gênio, o cara, enfim. E muito pelo contrário. Se você conversar com praticamente todos os superdotados, eu não posso dizer que 100% porque seria errado da minha parte, mas todos que eu vi até hoje, todos os comentários, todas as pessoas que passam por isso, a realidade é bem diferente. A gente tem aquele estereótipo, né, do gênio, o cara de óculos, o cara ali super sabe tudo, é um Einstein, né, um novo Einstein, mas na verdade superdotado
tem um raciocínio lógico um pouco mais acelerado, aprende de forma mais fácil, é autodidata, tem ali potencializado a emoção, né? A parte emocional dele é muito potencializada, né? A parte sensorial também, e isso acaba deixando a gente num turbilhão de sentimentos. Então eu consigo aprender muito rápido, muito fácil, mas eu não consigo focar em uma coisa só. Então eu quero aprender tudo, eu quero fazer tudo. A minha parte emocional também, tudo assim, ou eu estou muito triste ou eu estou muito feliz. Não tenho meio termo, é difícil ter meio termo. E por aí vai, várias outras coisas que vão se acumulando, né? Como perfeccionismo. Então explica bastante por que eu não consigo manter meus vídeos aqui. Eu faço, por mais que tenha visualização, por mais que o pessoal fale, continua, tá legal, eu vou lá e oculto porque pra mim nunca tá bom. Explica por que eu direcionei sempre minhas energias para tantas coisas, né? Tipo, eu olhava pessoas assim ao meu redor fazendo assim, o cara às vezes começava a vida ali e queria trabalhar com algo, né? Tem amigo meu que quis ser mecânico, por exemplo, na época de escola. O cara tem oficina, tem as coisas até hoje. Ele curte fazer isso, é bem sucedido e ele nunca pensou em outra coisa. É isso que ele gostava de fazer. E eu, por outro lado, não. Eu sempre olhei para tudo, sabe? Eu me sentia literalmente um pato, que nada mais ou menos, anda mais ou menos, voa mais ou menos. E outra questão, o superdotado é um cara que, se você vê aí na internet, né, uma pessoa falando assim que é superdotada e tá com o ego muito inflado, fala assim, eu sou fodão, eu sou o melhor, vamos formar uma comunidade, tô vendendo meu curso aqui, liga o estado de alerta, porque, como eu disse antes, todos que eu conheci até hoje são pessoas que têm uma insegurança enorme, que não se acham as melhores pessoas no que fazem, não se acham inteligentes. Isso eu tô falando por mim porque eu sinto exatamente isso. Muitas vezes a gente se questiona, fala assim, será que eu sou um fracassado? Enfim, porque por isso que minhas coisas não dão certo. E na verdade é só a forma que a gente pensa, que a gente se molda ao ambiente, e o ambiente influencia muito na nossa vida. E por que eu tô falando isso tudo? Porque depois que eu fui na terapia e a minha terapeuta passou isso, e eu comecei a pesquisar sobre, e eu fui me encaixando, me trouxe um alívio muito grande. Olhar com outra perspectiva para minha vida, né? Ver as coisas de uma forma diferente, ver por que eu penso assim, por que eu me sinto assim, por que eu ajo assim. Nossa, isso facilitou muito a minha ideia de como eu posso prosseguir na minha jornada, sabe? E a gente ter esse caminho é como se tivesse me dado um mapa, né? Um GPS ali que fosse me orientar daqui pra frente. Obviamente eu olho com carinho pro Bruno do passado, porque não me arrependo de nada que eu fiz. Eu sei que tudo tem seu tempo, tudo se alinha de acordo com as coisas, né? Como as coisas devem ser. E que sorte que eu tô aqui hoje, que eu consegui descobrir isso. E obviamente não tô aqui para me alimentar meu ego, nada, nem para falar que sou melhor que ninguém. Pelo contrário, uma pessoa com neurodivergência, né, superdotação, enfim, não é melhor que ninguém. Vai ter um pensamento um pouco mais acelerado, vai ter que saber lidar com isso, né? Vai ter essas questões emocionais todas que eu falei já, e algumas outras que eu nem mencionei aqui, mas tem uma lista de coisas, né, que quem passa sabe. Mas isso não te faz diferente, não faz melhor, não faz pior. E simplesmente são variações que existem no mundo e a gente tem que aceitar. E eu acho que cabe a cada um, né, se entender, se conhecer. Talvez nunca fez tanto sentido na minha mente aquelas questões, né, mais filosóficas de falar assim, cara, você tem que começar a olhar para dentro. Você tem que começar olhando, entendendo o teu universo interior. Aí depois você vai entender o resto do mundo, né? Parece que eu só olhava para fora, tentava entender como que
fulano estava ganhando dinheiro, como que o outro estava bem profissionalmente, como que eu podia fazer aquilo, como que eu podia me relacionar melhor, enfim, estava olhando todo o exterior, mas uma bagunça no interior. Eu não sabia quem que eu era, eu não sabia como que eu pensava, como que eu agia, por que meus sentimentos eram bagunçados. E eu acho que esse é o pior dos problemas para quem passa por isso, e às vezes até por outras questões, né, outras neurodivergências, ou a pessoa que não tem nada também, mas que está com a cabeça bagunçada. Talvez isso sirva para todos, que é olhar para dentro, tentar se organizar, tentar se entender, buscar respostas, questionar muito por que você pensa assim, por que você age assim, por que as coisas não estão dando certo. Muitas vezes a vida parece repetir o aprendizado e a gente não pega isso. Então você erra uma vez, aí erra de novo, e aí você se questiona, fala por que eu tô assim, por que isso só acontece comigo? Mas às vezes é só porque você não aprendeu ainda. Você está olhando a sua vida por outros ângulos, né? E é isso, me trouxe muito alívio, me trouxe uma paz tremenda. Eu acredito que isso aqui é só o começo da jornada. E faz todo sentido com esse vídeo que eu estou gravando hoje. Porque assim, essa conversa com a minha terapeuta, esse diagnóstico, vamos dizer assim, preliminar aí, porque eu não fiz, né, o diagnóstico. Para quem tem conhecimento da área sabe que a gente pode fazer um diagnóstico para superdotação. Então a gente passa por uma psiquiatra, ela vai fazer vários testes, né? Mas eu não fiz ainda, porque é um diagnóstico caro. Custou em torno de uns R$4.000 para a gente fazer todos os testes. Eu quero me dar isso no futuro, porque eu acho que vai ser legal. Eu, apesar de saber, né, de ter todos essas características que me levam para a superdotação, mas vai ser legal também ter ali o diagnóstico completo e ter uma análise de perfil mais detalhada. Eu acho que vai ser interessantíssimo poder ler isso, poder entender mais a fundo como que tudo funciona. Mas a ideia inicial é digerir isso tudo e com isso eu vi que eu consigo criar o conteúdo que eu sempre quis aqui pro YouTube sem precisar me limitar. Bastando ser eu, sabe? Tipo, trazendo o conteúdo do que eu gosto, da minha criatividade deixar, do que eu gosto de fazer. Por exemplo, corrida tem me feito um bem danado nessa questão. E eu fui descobrir o porquê eu gosto tanto de esporte, né? Porque o esporte, e principalmente a corrida hoje, ela me traz pro presente, ela me desliga a mente um pouco. Então aquele turbilhão de pensamentos se torna às vezes só sobrevivência, porque a corrida você tá ali ofegante e precisa respirar e o coração batendo acelerado, e aí você sabe que você precisa correr mais 10 km, por exemplo, e aí não dá tempo da tua cabeça ficar ali, tipo, ficar pensando, ficar criando mapas mentais e ficar tentando relacionar as coisas, calculando as coisas. Então, olha que loucura, né? A corrida me traz para o presente e eu no presente aqui, com a minha cabeça um pouco desligada, estou bem, estou funcionando legal, estou no meu normal, vamos dizer assim. E mesmo sem saber, eu acabei encontrando ferramentas, né, e coisas que me ajudaram ao longo dessa trajetória. E hoje eu olho com uma questão mais técnica, né? Eu falo, nossa, isso faz bem por isso, então eu consigo manter isso na minha vida e eu sei que eu nunca mais vou poder parar de fazer exercício, porque se eu parar eu vou ter um problema com isso, em relação a não conseguir controlar a ansiedade, não controlar esses pensamentos e tudo mais. Então, por isso é importante o conhecimento. A minha vida é extremamente mutável. Cada dia estou pensando uma coisa, estou com uma criatividade para algo novo. Atualmente, por exemplo, eu tatuo. Eu estou fazendo tatuagem. Faz um ano que eu comecei a tatuar. Apesar de toda a bagagem que eu tenho, de já ter feito, ser programador, ter trabalhado com marketing, ser formado em engenharia, ter um mestrado em engenharia, hoje eu estou me aventurando na área da tatuagem. Precisei de mudar de árvore aqui porque o pessoal chegou ali para jogar bola. Estou aqui no parque gravando esse vídeo. Mas só para concluir, né, o pensamento, as ideias, o que eu espero com esse vídeo, por que eu falei isso tudo, né? Porque eu tomei algumas decisões sobre o meu canal aqui
e eu quero documentar a minha jornada daqui para frente. Eu acho que vai ser legal, e não numa forma restrita, né, com um tema, com um conteúdo fechado e tentando me encaixar ali, como já expliquei, mas trazendo o que eu sou de verdade, né? Esse turbilhão de emoção, de coisas que eu gosto de fazer, de coisas que eu quero fazer ainda, né? Por exemplo, quero correr corrida de montanha ainda, então posso gravar todo o processo, documentar todo o processo. Hoje eu estou vivendo no mundo da tatuagem, né? Estou fazendo tatuagem faz um ano, que é uma coisa que eu sempre curti, e hoje eu tenho esse trabalho barra hobby, né? Então quero documentar isso também, quero trazer meu processo criativo, quero ter mais conversas como essa com vocês, porque assim, no final das contas eu pensei, do que adianta, né? Eu ter um cérebro tão acelerado, aprender com tanta facilidade, enfim, querer aprender tudo que tem por aí para aprender, e no final das contas não compartilhar isso, não documentar isso. E aí eu acho que vai ser legal trazer para cá e no final das contas conseguir ajudar alguém, e se alguém puder me ajudar também, ter essa troca de experiências. Eu acho que é isso que no final importa. E vai ser muito bom para mim também conseguir tirar essa energia criativa, conseguir usar aqui no canal e produzir tudo que for os próximos vídeos, enfim. Eu acho que essa é a ideia. E eu espero voltar aqui e conversar com vocês muitas outras vezes e com bastante conteúdo legal. Espero que vocês tenham curtido esse papo nosso aqui hoje.